Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de Língua e Literatura Portuguesa da escola. A gente vai agora responder a primeira atividade sobre o quinhentismo, também chamado de literatura de informação. Lá no Google Class da turma de vocês, eu postei aqui esse material. Esse é um material de revisão, né? O tópico que eu tenho colocado lá no Google Class é literatura, primeiro ano, revisão. A gente fez revisões de alguns pontos em gramática e estrutura da língua. E agora a gente está revisando, antes de começar aí os assuntos do segundo ano, alguns pontos de literatura. Meu objetivo é chegarmos até o arcadismo, também conhecido como setecentismo, né? Porque foi no século XVII. E aí, a partir de agosto, né? Não sei se vai ser no ensino híbrido ou não, a gente iniciar a literatura do segundo ano e os conteúdos também do segundo ano vai ser de forma muito rápida, que a gente vai ter aí praticamente uns 4, 5 meses para poder estudar tudo isso. Eu não tenho seguido o livro de vocês, tenho seguido o material que eu produzo através dos PDFs, desse livro que eu tenho, que é um livro mais resumido, para que a gente avance nos conteúdos e vocês tenham uma noção de tudo, né? Porque eu tenho tentado trazer as coisas do primeiro ano, que porventura tenham ficado defasadas, e as coisas do segundo ano, né? Os itens dos conteúdos que a gente vai precisar ver agora. Então, aqui tem duas atividades. Tem essa primeira, que é referente aos trechos da carta. A gente já entendeu o que é essa carta aí do Perovaz de Caminho. Vocês vão entender melhor quando vocês chegarem aqui nessa parte. Essa parte aqui de horizontes não é preciso fazer. Aí eu quero que vocês façam a leitura aqui para entender um pouquinho do que foi o quinhentismo. Ele vai trazer aqui um pouco do contexto histórico. Lembrando que o quinhentismo é uma literatura genuinamente brasileira, só existiu no Brasil, né? Porque ele vai dizer que é uma série de textos, de escritos, né? Referentes aí à literatura dos navegantes, à literatura de catequese. O quinhentismo é o primeiro marco, né? Na verdade, é um marco literário, né? Da arte escrita no Brasil. Ele vai trazer um pouco aqui sobre a literatura dos jesuítas, nessa parte da poesia, né? Com o José de Anchieta, que foi o principal expoente literário. E tenho aqui 6 questões referentes aqui a essa parte teórica para a gente responder também. Nesse primeiro vídeo eu quero trazer para vocês a correção dessa seção aqui, margens do texto, para depois vocês, com mais calma, responderem o próximo exercício, aí eu trazer a segunda parte do vídeo. Então vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui, foi mal. Fechar, né? Ok. Então, vou ler para vocês essa parte introdutória aqui ele reproduziu, né? Aqui a carta. Eu nem sei se essa carta pegou fogo, porque essa carta aqui estava naquele museu do Rio, aquele museu nacional, que tinha muitos artefatos ali históricos antigos, né? E vocês lembram, acho que foi 2018, não sei qual foi o ano que ele pegou fogo, e essa carta estava exposta lá, a carta do Perovaz de Caminha. Não sei se ela se desintegrou também, se ela se consumiu com o fogo. E aqui diz o seguinte, a carta de Perovaz de Caminha, escrita ao rei Dom Manuel, é um verdadeiro registro de nascimento do Brasil. Nela observamos o deslumbramento, os equívocos e as intenções do colonizador, no caso aqui os portugueses, né? Com a Carta de Caminha teve início o período da literatura informativa sobre o Brasil, a qual se junta também a literatura dos jesuítas. Então isso aqui é um quinhentismo, é o quinhentismo, né? O quinhentismo, em resumo, em síntese, é a literatura informativa através dessas cartas, né? Desses navegantes, que eles descreviam o Brasil, descreviam as pessoas, falavam um pouco da terra. Enfim, vocês vão estudar isso aqui quando vocês chegarem naquela parte mais teórica, mas é basicamente isso. E a literatura de catequese, ou a literatura jesuítica, né? Em que os padres vieram para cá com o intuito de ocidentalizar
não digo domesticar, digo até domesticar, porque em algumas situações eles vão dizer que os índios eram meio que comparados a animais, né? Então eles tinham que domesticar. E aí, no caso, o quinhentismo vai se resumir basicamente em isso. A literatura pegou para si essas cartas, né? E a catequese, né? E os escritos catequéticos para os indígenas, porque tudo é escrito, né? Os padres usavam poesias para fazer essa catequização, e os navegantes escreviam, relatavam, faziam relatos de viagem. Então tudo isso é objeto, né, da literatura. Então vamos lá, a carta a El Rei Dom Manuel Pero Vaz de Caminha. Primeiro trecho, claro que aqui é um resumo, né? E neste dia, hora de véspera, também tem a tradução do português atual. Ouvemos vistas de terra, isto é, primeiramente, dá um grande monte, muito alto e redondo, e doutras serras mais baixas a sul dele, de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto Capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Chã é plana, né? É um adjetivo aí, sinônimo de plana. E dali, segundo trecho, e dali ouvemos vista domens, né? Tem uma contração aqui, apostrófica, né? Com apóstrofo, que andavam pela praia de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira d'avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Aqui ele faz uma descrição dos indígenas, né? Terceiro trecho. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa. Alcatifa aqui seria tapete, almofada, e nem estimam e nem se importam, né? Aquele que dizer que os índios não têm esse pudor de andar nu, né? Não é que eles viam isso, a nudez não era vista com olhar sexualizado, né? Basicamente é isso que ele quis dizer, já que eles viram isso com certeza, os portugueses, né? E a alcatifa mesmo é tapete, almofada, muito bem. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa, aos pés por estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão, perdão pelo bocejo, e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como quem nos dizia que havia enterrar o ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Quarto trecho. E uma daquelas moças era toda tinta de fundo acima, daquela tintura a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Aqui está falando da parte íntima, né, de uma indígena. Ele fala que era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha tão graciosa, que as mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, ele disse aqui que as mulheres fizeram, né, vergonha, ou ficaram com vergonha. Ela fez as mulheres portuguesas vergonha por não terem, né? Enfim, uma situação. Aqui ele faz a descrição, na verdade, da parte íntima da indígena, né? Para vocês verem como a nossa base étnica, né? Eu não digo nem só ética com relação à raça, mas digo também étnico-cultural, né?
no caso, tudo começa a partir daqui. E depois vieram os negros, né? E aí nós todos somos miscigenados, porque todo mundo veio daqui. Nela até agora não podemos saber. Quinto trecho. Tinta aqui é o que, nesse contexto, tingida pintada. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem ouvimos. A terra, porém, em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os d'antre Doiro e Minho, porque neste tempo da agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa, que querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. O Brasil é o país com a maior bacia hídrica do mundo, né? Aqui a gente tem dois dos principais rios, o Amazonas, que eu acho que só perde para o rio Nilo, no Egito. Não sei se ele é maior em extensão. E fora o Amazonas existem outros, né? Rios muito importantes. Então, é um país realmente privilegiado pela quantidade de água que tem, né? Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Aqui a gente já tem a questão etnocêntrica, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que é quando o português não... E ele fala lá em cima, né? Ele não vai se importar, ele não vai estimar a cultura, a vida, a personalidade, a identidade do índio, né? Do indígena. Ele vai descartar tudo isso e tentar imprimir, tentar impor, né? Imprimir, marcar esses nativos com a cultura ocidental, né? Com a cultura portuguesa. Vamos aqui à questão, as questões da seção margens do texto, né? Que são questões de interpretação e compreensão. Em que trecho caminha registra o primeiro choque cultural sofrido pelos portugueses? Eu acredito que seja aqui no segundo trecho, né? Ele fala assim, ele pede aqui para a gente justificar, né? Para a gente marcar isso, deixa eu ver. Não, o que causou esse choque? No segundo trecho, ele fala aqui, e dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, 7 ou 8, segundo os navios que vieram na frente. Ele falou aqui da feição, faz uma descrição física, né? E aí o choque é isso aqui. Eles andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Então, basicamente é essa a resposta, né, gente? A gente pode colocar aqui como resposta no segundo trecho, e o choque, né? O choque causado... Não, o choque foi a nudez dos índios. Basicamente isso, né, gente? É isso que faz ele ficar atônito, né? Ficar atônito é ficar surpreso, é ficar em choque, é ficar abismado, né? Ele diz que eles não estimam, eles nem se importam em cobrir essas vergonhas. Vamos para a questão 2. Ao estabelecer analogia física entre o índio europeu, Caminha valoriza quase sempre o índio. Ele quer para transcrever pelo menos uma passagem em que ocorre essa valorização. É naquela passagem que eu falei para vocês, né? Ele fala bem aqui nesse quarto trecho, né? Ele fala que há muitas mulheres, bem aqui,
a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Aqui no caso, as mulheres portuguesas ficaram envergonhadas com a vergonha das indígenas. Não sei se vocês estão entendendo, porque ele diz aqui que ele fala aqui, deixa eu só voltar bem aqui para ver o que é tinta. É pintada, né? Tinta pintada, muito bem, tingida. Ele diz: uma daquelas moças era toda tinta de fundo a cima, daquela tintura a qual certo era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha tão graciosa. Enfim. E tem um outro trecho aqui que ele fala do rosto, dos narizes bem feitos, né? Eu acho que é aqui no segundo trecho, bem aqui, ó. Então isso aqui que eu estou sublinhando, vocês podem copiar na resposta, viu? De bons rostos e bons narizes bem feitos. Essa aí seria a resposta. Então a gente vai agora para a terceira questão. Soma-se a perfeição física à inocência dos homens primitivos, ainda não contaminados pela civilização, naturalmente bons como Deus os fez e beneficiados pelo contato com a natureza. Isso aqui é não é nenhuma opinião, mas é uma afirmação, né? Todo mundo vai concordar com isso aqui que o autor do livro colocou, porque essa contaminação não é só cultural, né? É uma contaminação física também. Os índios vão passar a ter doenças. A gente pode ver essa questão virótica, né, de como o vírus se espalha através de seres humanos, né, muito facilmente. E até então os índios estavam protegidos, né, a natureza protegia eles, os protegia no caso. Eles não tinham acesso ao mundo ocidental, que por mais tecnológico, por mais desenvolvido que fosse, além dessa tecnologia toda que na época tinha, né, a Europa tinha, na verdade, que é o velho continente. Existiam muitas mazelas, e aí uma delas, né, dessas mazelas, eram as doenças, né? Eles eram mais vulneráveis à doença, por já terem tido contato. E os índios vão ficar mais vulneráveis ainda, porque eles nunca tiveram contato e não tinham imunidade alguma. Então essa contaminação vai ser de todos os níveis. Aí ele pergunta: essa ideia está contida em que trechos da carta? A gente pode ver essa ideia aqui da perfeição física e inocência nesses dois trechos, né? Nesse segundo trecho aqui. E a gente pode ver também nesse terceiro trecho, né? Nesse terceiro trecho a gente pode ver também isso que ele fala aqui. Ele fala aqui no segundo trecho, o que a gente já estudou, né? A questão de eles estarem nus, que é o que ele pergunta aqui, a perfeição física e a inocência. Eles não se importavam muito com isso. E nesse terceiro trecho, a gente vê aqui que ele diz que um deles, dos indígenas, porém, pôs-lhe no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar. E aqui ele fala, né, como dizendo que ali havia ouro, nessa parte bem aqui. E isso daí já, com certeza, né, já tornou ganancioso o olhar do colonizador, do português, porque era o que eles buscavam, né? Eles estavam indo em rumo às Índias, na verdade, em busca de especiarias, né? Todo mundo queria nessa época ir para as Índias, só que os ventos desviaram ele para cá, pro ocidente, né? Mais pro ocidente. E aí chegaram ao Brasil.
Então esses dois trechos aí mostram, né, essa contaminação. Então vocês podem colocar só o segundo e o terceiro trecho aqui nessa como resposta, porque ele pergunta aqui só quais são os trechos, né? A gente pode colocar só segundo e terceiro. E a questão 4, qual o grande interesse dos portugueses presentes em vários trechos da carta? Com certeza, né? Ele fala aqui no último trecho que a terra tem muitas águas, são águas infinitas, que não tem fim, e através delas a gente pode aproveitar e poderá se dar tudo que a gente quiser, porque devido às águas, né, onde tem água, vocês veem aí que os cientistas, né, da astrofísica, os astronautas, eles tentam buscar água em Marte, porque a água é um recurso mineral essencial para qualquer vida se desenvolver, né? Então, eles buscavam riquezas de todos os tipos, em especial as minerais, né? E aí eles vão encontrar muitas aqui no Brasil. Então, a gente pode colocar aqui nessa questão 4, assim, o interesse pelas riquezas minerais. Basicamente isso. Então, pessoal, eu quero que vocês façam a leitura dessa parte aqui e em seguida façam a próxima atividade, que tem 6 questões. E aí na nossa próxima aula a gente vai eu vou trazer para vocês a videoaula com essa outra parte e a gente já vai avançar, né, para o próximo assunto, que é barroco. Se eu não estou enganado, é barroco. E aí a gente vai seguindo nessa semana, tentar fechar o barroco, e eu já postar para vocês também algumas videoaulas sobre o barroco, né? Porque depois disso aqui é o barroco, aí o final é o arcadismo. Só que no barroco a gente vai estudar o barroco brasileiro e o barroco português. Então eu vou mostrar as duas coisas para vocês. E aí depois tem o arcadismo, que também vai ter brasileiro e português. Eu acredito que até antes do dia 21 de junho a gente tenha fechado aí essa parte todinha que eu quero fechar com vocês de literatura do primeiro ano. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, bom início de semana e até a próxima.